Samuel 7, de 10 a 12. Pedi o Obed ler, está com o microfone aí perto. Vamos ler. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma passagem que ilustra esse cuidado e amor de Deus, né? Essa história é muito interessante, oportuna, quando o povo se afasta de Deus e assim a arca é tomada, e assim toda a história, né? O povo se arrependendo e voltando para Deus, e é como se fosse assim uma parte, né, do resumo do que acontece nessa parte aqui chamada os livros históricos, esse cuidado de Deus para com o povo, e é o que a gente vai ver também um pouquinho, né? vai repetir muito essa ideia, né? A partir desse estudo, dessa lição dos livros históricos, tanto a questão do cuidado, como a providência de Deus, os detalhes, em cada detalhe, Deus agindo, Deus moldando a história. Então, como o tema da lição diz, os livros históricos. Livros históricos são os livros que contam grande parte da história aqui. Lembra, irmãos, nós estamos fazendo uma sequência de estudos. Na semana passada, estudamos o Pentateuco, os livros da lei, os 5 livros da lei. Baseado na questão de que o Antigo Testamento ele é dividido, vamos dizer assim, em algumas partes ou seções. Então são o Pentateuco, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 12 livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Ester, 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E é interessante que dessa forma fica até mais fácil da gente decorar, né? Às vezes você quer decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, você decorando por partes, né? Históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Ester. Mas então cada lição daqui para frente está relacionada a uma partezinha dessa. E hoje nós vamos estudar os livros históricos. O Pentateuco registra parte da história, mas aqui é uma sequência, né, a continuidade da história. Então, os livros históricos, como diz aqui na nossa lição, na revista, é um período de mais ou menos 800 anos, e vem lá desde a conquista da Terra Prometida. Lembra que nós paramos na semana passada, na conquista da Terra Prometida, lá Moisés ficando de fora, e o povo com Josué entrando na terra. Vai desta parte até o domínio do Império Persa, em que vive Ester, ou seja, é lá no final, né, nesse momento de retorno, de restauração pós-cativeiro. Então tem toda essa transição para a monarquia. Então a gente começa com Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê esses líderes, né, esses patriarcas, e depois a gente vê a transformação para os reis. Vemos que a monarquia não deu muito certo, né? Logo teve o reino dividido, então o reino do norte, aí o cativeiro babilônico e a restauração pós-cativeiro. É claro, irmãos, que nós não vamos aqui em 50 minutos, 60 minutos, estudar os 12 livros, né, históricos
mas aqui, mais abaixo da lição, tem uma partezinha, como se fosse um resuminho de cada parte. O importante é a gente entender, a partir dessa lição, o que se trata. É só história? Claro que não. História bíblica é uma história que tem que ser lida nesse contexto da fé, da teologia que uma história traz por trás, da mão, do propósito de Deus, do amor, de tudo o que a gente vê aqui relacionado, né? Então a lição fala, qual a importância? A importância está conteúdo teológico. Aí ele fala, que conteúdo é esse? Relacionamento pactual, fidelidade de amor de Deus. Irmãos, mesmo diante da persistente transgressão, a gente leu agora há pouco essa passagem de Samuel, mesmo diante da persistente transgressão do homem, Deus cuidando desse homem, Deus providenciando meios para que esse homem voltasse para o seu caminho, essa fidelidade e amor de Deus, é muito bom da gente ler essas histórias, para que a gente seja encorajado a perseverar na fé, porque se a gente começar a olhar para nós, começar a olhar para as situações, para os problemas, a gente fraquejaria, a gente separaria da fé, mas a gente não pode e nunca temos argumentos para desprender dessa fé da palavra de Deus. Mas vamos ver aqui então, ponto 1, o conteúdo dos livros históricos. É aqui que eu disse que vai ter quase que um resuminho de cada um dos livros. A história contada desses livros está fundamentada na narrativa de Moisés, dos atos salvíficos de Deus, por seu povo, de Abraão, até a chegada dos israelitas à terra prometida. Então, o que a lição está dizendo aqui que vai ser continuação, a Bíblia é continuação. Embora sejam vários livros, ou várias partes também, ela é uma continuação, ela é um todo. Aqui a gente percebe um ponto muito importante dessa ligação bíblica, da coerência bíblica. A Bíblia, ela não fala uma coisa num lugar e fala outra em um outro, ela não muda, ela é fiel em tudo que acontece. Então a história continua, de Josué, como nós já dissemos, ao rei Joaquim, que é o último descendente de Davi. E essa história, ela é o palco dessa revelação de Deus, como nós falamos. Sobre a coerência, por exemplo, tem aqui uma citação, Deuteronômio 28, que fala sobre lá os registros das bênçãos decorrentes da obediência, bem como das maldições em caso de desobediência pactual. Está lá no Pentateuco. E a gente começa agora os livros históricos, e o que a gente vai perceber? A confirmação dessas verdades. Através das histórias, de punições, de momentos em que o povo perde as batalhas por estar em pecado. E a gente vai percebendo assim, as bênçãos também acontecendo no povo, na vida do povo. É claro que, irmãos, hoje em dia, essas coisas não são tão evidenciadas externamente, né? Nós sabemos que o Antigo Testamento ele tinha um propósito específico, aquele povo era um povo que muitas vezes passava por esses altos e baixos, né? E era muito visível. Hoje em dia também é visível, mas é um visível invisível, porque é espiritualmente. Quando nós nos afastamos de Deus, nós espiritualmente sofremos, nós morremos, nós como se somos derrotados, né? E isso nem sempre acontece externamente. Você pode estar bem na sua saúde, você pode estar bem com o emprego, você pode estar bem em tantas áreas da sua vida, mas isso não significa que você está bem com Deus. E aí a gente percebe que da mesma forma, o texto não deixa de ser verdadeiro, ou seja, bênçãos decorrentes da obediência como maldições em caso de desobediência, porque a grande bênção e maldição é espiritual, não necessariamente as situações, as coisas que nós recebemos, né? É claro que pode acontecer as duas coisas juntas, né? Nós estamos bem espiritualmente
e bem financeiramente, bem em relação à família e tudo mais. Mas não podemos aí dizer como se fosse uma relação direta, né? Você pecou e por isso que você vive doente por isso, e assim não há como a gente afirmar essas situações. Mas vamos lá então nessa parte aqui que eu disse que é como se fosse um resumo, os 12 livros históricos. Josué, por exemplo, foi escrito para mostrar o valor insuperável da obediência. Então a gente vai ver aqui o destaque que o autor deu ao livro de Josué, é a questão das palavras de Josué incentivando o povo à obediência a Deus. Uma das passagens aqui, Josué 1, 8 e 9, não podem se apartar das palavras da lei. Na passagem lá diz, não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a gente percebe essa coerência, né, de Josué falando, né, de você deve pregar a palavra, você deve falar a palavra, meditar nessa palavra, para que tenhas cuidado de cumprir. Então tudo está relacionado. Eu estudo a palavra, no estudo eu estou aprendendo, quando eu falo eu estou aprendendo, e assim tudo isso faz com que eu também esteja praticando essa palavra. Quando eu escuto essa palavra, eu estou recordando. A gente falou bastante em 2 Pedro sobre essa questão, né, de palavras, digamos assim, repetidas, que nós estamos recordando. Nós precisamos recordar muitas coisas e assim fixá-las para praticar as coisas, né, para praticar melhor. A gente pode dar um exemplo assim bem simples, né? Todo mundo sabe andar de bicicleta, mas vamos dizer que eu estou há 10 anos sem andar de bicicleta. Eu não vou andar igual aquele que pratica todo dia. Provavelmente eu não vou cair, mas vai ter que ter uns minutinhos de adaptação, né, em relação a tantas coisas. Então, a prática, ela faz com que eu esteja sempre preparado para agir corretamente, da melhor forma possível. Aqui ainda tem uma passagem de 7:1, Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Aí diz, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então é uma ressalta a essa questão da necessidade de obediência. Claro que teria muitas outras coisas, é um resumo apenas, né? Como nós vamos falar dos demais livros aqui. Livro de Juízes. Juízes, por sua vez, apresenta o estado deplorável que a nação chegou, quando passou a transgredir e a considerar a desobediência algo normal. Então aí a gente vê muitas vezes repetidas expressões como fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Uma mais lembrada ainda, né, tristemente lembrada, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. E é uma passagem muito oportuna quando a gente percebe que as coisas, digamos assim, hoje estão bem dessa forma. Parece que não tem governo, cada um faz o que acha, cada um faz o que acha melhor. É um tempo muito difícil que nós vivemos, quando o padrão de correto é agradar os outros. Você tem que agradar todo mundo. O correto, se alguém falou que correto é assim, então tem que colocar na lista lá dos corretos. Livro de Ruth funciona como uma dobradiça ligando o livro de Josué e o livros de Samuel. Nós estudamos aqui, né, quarta-feira, o livro de Ruth, e é muito interessante ver como Deus agiu num povo que estava para ser, digamos assim, aniquilado, né, por causa de maus governantes, mas Deus providenciou o livramento. E assim foi abrindo portas para que, por intermédio da família, né, viesse o rei Davi e assim o rei Jesus.
Então, mostrando que Deus dirige os acontecimentos. É um livro muito especial da gente estudar. 1 e 2 Samuel trata da história do início da monarquia com os dois principais reis, Saul e Davi. Repare, irmãos, eu vou dar uma pausa aqui. Repare que a gente conhecer um pouquinho do conteúdo dos livros é interessante até na hora que você vai ler. Quando você vai assistir um filme, você gosta de ver aquele trailer, que é uma partezinha do filme, e quando você assiste o filme, você assiste com a expectativa daquela história que será contada. E é muito bom a gente ter essa perspectiva da Bíblia, porque você já vai lendo lá, não, eu vou ler 1 Samuel, eu vou aprender sobre a história de Davi e de Saul, sendo que no livro de 2 Samuel, vai se concentrar nos acontecimentos da vida e reinado de Davi. E aí a gente tem aquela perspectiva melhor para estudar a palavra. Essa revista inteira, ela é um alerta, ela é assim um chamado a gente ter essa vontade de ler o Antigo Testamento. Na leitura anual, geralmente a gente para lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, parou já, né? Levítico, porque começa aquele negócio de lei, assim, aí você não compreende bem, mas tendo um resumo dos livros, tendo esse tipo de estudo, né? Algumas bíblias de estudo, antes de começar cada livro, ela traz um resumo, falando sobre o autor, data e sobre a história, sobre os capítulos do livro, e isso nos ajuda, nos incentiva a ler. E até assim dá vontade, né, de você ler aquela passagem. Então, por exemplo, eu falei agora, olha, você pode conhecer a história de Saul e a história de Davi, ou principalmente a história de Davi. Lê o 2º livro de Samuel. Então, durante a semana, eu vou ler o 2º livro de Samuel, para conhecer a história de Davi, história de um rei. E olha como tem detalhes a história de Davi. E às vezes a gente conhece tão pouco, por falta de estudar, de ler, de reler, de relembrar. Os reis narram em detalhes a história da monarquia, indo de Salomão até a queda de Jerusalém. Os demais livros, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são datados do período pós-exílicos. Crônicas 1 e 2, uma espécie de comentário das Escrituras, recordando a história e também ressaltando aos retornados da Babilônia a fidelidade pactual por meio de uma linhagem de Davi. É interessante lembrar isso aqui. Você já leu lá em Samuel a história de Davi, depois você está lá em Crônicas, está contando de novo. E olha o que ele disse aqui, não é simplesmente contando, ele comentando, é como se tivesse um comentário daquela história que foi contada. A Bíblia sempre ela dá um extra ali. E além disso, ela fala a respeito dessa questão aqui da fidelidade de Deus, né? Do amor de Deus, ressaltando a bênção de Deus em cuidar de cada um de nós. Esdras, Neemias apresenta os acontecimentos da restauração do 5º século. E aí a gente vê que Deus está por trás da história, né? Eu vou repetir isso algumas vezes, mas é porque livros históricos, não há como a gente não ler se maravilhando como Deus está por trás da história. Você consegue traçar uma história da sua vida de segunda a sábado? Mais ou menos, né? Você fala, não, vou pagar essas contas, eu vou fazer uma viagem e tal, vou isso. Mas como nós somos surpreendidos, né? E uma outra questão, como nós somos fortalecidos em nossos medos, em situações que nós vamos enfrentar. Por isso que é bom não pensar muito antes, deixar para a hora. E a gente vê como vai ser muito mais fácil, como Deus vai tratar, como Deus vai conduzir aquela situação. Eu acredito que Deus tem nos ensinado a fazer isso, né, irmãos? A pensar mais perto. Nós vivemos num mundo de muita ansiedade, tem pessoas que estão tão ansiosas, aí você vai perguntar por quê, é por uma coisa que está lá na frente. Mas quem que é o Senhor da história? É Deus, não somos nós. Então a preocupação, ela é para nós apenas uma perda de tempo, uma perda de energia, de vida, porque nós não temos esse controle da história.
E como é bom a gente viver um segundo, né, que Deus nos deu. Aproveitar o momento. Como é bom a gente aproveitar esse momento agora. Ouvindo a palavra. Sentindo, né, cada situação, cada barulhinho, podendo ver cada rostinho, né, uns dos outros, às vezes dá uma olhadinha do lado. Isso tudo é a bênção de Deus para nós. Agora, se a gente está ansioso, a gente não sabe nem onde está, não consegue ver ninguém, não consegue ouvir nada que está se falando. E nós não podemos viver assim. Então, a história bíblica é narrada aqui mostrando essa fidelidade de Deus. Confie em Deus, né? Não podemos descansar. Deus está dirigindo todas as coisas. Esdras, Neemias apresentam os acontecimentos da restauração. Então é o que nós acabamos de falar, né? Mesmo quando Deus está aparentemente em silêncio, Ele está providencialmente operando para o bem do seu povo pactual. Aparentemente em silêncio, mas Deus está operando. Deus está cuidando. As coisas estão acontecendo, não estão paradas. Bom, essa é a primeira parte. Alguém quer nos ajudar aqui? Eu estou falando bem rápido, né? Eu falo rápido, daqui a pouco acaba a lição, aí sobra um tempão aqui. Alguém quer nos ajudar? Parece que às vezes a gente, quando o senhor disse que um suposto problema que está lá 2, 3 meses, nós queremos tomar um lugar que não é nosso para resolver. Por exemplo, Jesus falou que para a gente viver o dia a dia, basta o amanhã o que vai acontecer. E a gente não tem essa capacidade, a gente pode até lembrar disso, mas as forças suficientes para resolver dessa forma, a gente nem sempre tem. Por que será? Acho que falta para a gente mais apego mesmo à palavra, né? Porque é através dela que nós sabemos que Deus age em nosso favor, que Deus está providenciando tudo para a gente. Que a misericórdia de Deus amanhã vai ser igual a de hoje. Nós estamos conseguindo viver hoje, vamos conseguir viver amanhã também, por que não? Então acho que falta mais isso para a gente, mais confiança, mais apego à palavra. E aquilo que o Senhor disse, para que a gente se apegue à palavra, a gente tem que estar conhecendo ela, buscando. E numa das lições passadas, falou uma palavra muito interessante, que coube muito bem, que o Senhor falou que a gente tem que meditar, tem que ouvir, tem que participar. Quando a gente está meditando na palavra, a lição disse isso, nós estamos glorificando a Deus. E isso pode ser individual, não precisa ser aqui. Porque se o pastor está tratando de um assunto e eu estou meditando em outro, o negócio não está muito encaixando. Mas eu posso estar meditando na mesma palavra que eu estou ouvindo, por que não? Posso deixar passar batido, né? Vai que vai. Não é bem assim. Eu preciso ter mais cuidado, às vezes falta isso para mim. Quem sabe se alguém pode pensar dessa forma também, se estiver pensando, né? É o momento da gente estar reavivando, né, a nossa memória, para nosso comportamento diante da palavra. E quando se fala de história, toda história tem um significado, por mais simples que ela seja. Alguém contou uma história pensando, ou sentindo, ou vendo, ou lembrando de uma outra coisa. Então, por isso, essa lição é muitíssimo importante, todas elas, mas essa aqui, eu estou sentindo que ela está nos esclarecendo, nos ajudando e muito. Porque ela, através de como o senhor já disse, através do trailer do filme que vai se conhecer. Então, se nós olharmos dessa forma, essa lição principalmente, deveria ser guardada para a gente e de vez em quando dar uma olhadinha nela, minha opinião. É tudo que nós ouvimos, né? E é interessante que ele age diferentemente, né, em cada coração. A gente traz para a nossa realidade, para a nossa experiência, igual hoje estava falando sobre o sofrimento. Cada um
passa pela mente de cada um uma história que é totalmente diferente, mas o consolo é o mesmo. E o ler a Bíblia, a leitura já é assim, né? Mas o ler a Bíblia é mais especial assim, no sentido de como a gente tem oportunidades de ativar pensamentos, ideias e coisas que também são muito particulares, né? Qualquer palavra que a gente ouve, isso é muito bom, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter o nosso cantinho, ter realmente o nosso tempo com qualidade e meditar naquilo que está lendo, né? Quando a gente faz esses estudos de versículo por versículo, às vezes eu penso em correr, porque senão demora demais, né? Mas às vezes não, vamos deixar demorar mesmo, porque como um versículo da Bíblia traz uma riqueza de informações, e aí a gente vai lendo uns comentários, como que aquelas pessoas conseguiram pensar a respeito daquele versículo e desenvolveram pensamentos. A gente teve na sexta-feira o culto do bebê aqui na igreja, e a Fernanda leu uma passagem, né, com flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade, e ela fez 2 aplicações, falando a respeito da flecha. Todo guerreiro precisa de uma flecha, né? Porque o que é um guerreiro sem flecha? E depois ela fez a segunda aplicação em relação que quando você lança uma flecha, você quer que essa flecha atinja o alvo, né? Ou seja, que seus filhos cresçam e desenvolvam e sejam cristãos e tal. Aí você fala, olha que interessante, né? Nossa irmã, vamos dizer na simplicidade, mas que profundidade que tem a simplicidade. E foi uma palavra de poucos minutos. E aí eu estava analisando, eu já lembrei, quando eu estudei esse versículo, o que era o comentário. O comentário falava a respeito de flechas na mão do guerreiro, que os filhos são, porque um homem sozinho, principalmente naquela época, ele era desprezado. Ele não era casado, ele não tinha família, e quanto mais filhos esse homem tinha, ele tinha autoridade no lugar que ele morava, e os filhos o protegiam. Os filhos são feitos para nos proteger, né? Então, quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem bastante filho, espera-se que os filhos estejam nos protegendo, nos ajudando, né? Infelizmente a gente vê uns problemas por aí, mas não é o caso. Mas é essa ideia de você estar sendo protegido, estar sendo abençoado. Então repare, irmãos, eu comecei a falar de um versículo e a gente poderia continuar falando, né? Porque a Bíblia ela traz essa riqueza de informação e aí nos desperta a ser melhores pais, a cuidar dos nossos filhos para que eles realmente sejam essas flechas, né? Nos despertam como filhos a valorizar a nossa família, a educação que nós tivemos. Então tudo isso a Bíblia traz para nós. Mas vamos lá então, segundo ponto, principais temas dos livros históricos. 3 pontinhos aqui, não é 4, né? É a fidelidade de Deus, a necessidade contínua de obediência, a soberania de Deus nos acontecimentos do cotidiano, a linhagem messiânica. Então, quando a gente lê uma história, já foi dito aqui, vamos repetir, nós encontramos, além da história, a aplicação para essa história. E o que basicamente a gente vê em toda a palavra é a fidelidade de Deus. Porque essa fidelidade de Deus se cumpre onde? Na história. Nessa história que vai se desenrolando e toda ligada. É aqui que fala, né? É aqui mesmo, que fala sobre o homem que não foi suficiente, e aí até chegar a Jesus. Vamos chegar nesse lugar ainda. Mas essa fidelidade de Deus. Olha que versículo bonito. É Josué 21, 45, parece? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu sempre falo que a gente tinha que ter nas paredes da nossa casa um monte de quadro com versículo bíblico. Esse aqui seria um ótimo, né? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
Podemos dizer que nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à minha casa. Tudo se cumpriu. A minha vida, tudo se cumpriu. Que essa é a experiência que nós temos, irmãos. As promessas de Deus são verdadeiras. Às vezes a gente demora em enxergar o cumprimento delas, entender o caminho dessas promessas se cumprindo na nossa vida. Quando você fala, mas não é por aqui, Senhor? Eu falo, não, vá por ali, o negócio é por aqui, né? Então a gente não entende, muitas vezes, como falei em uma mensagem domingo de manhã, uma certa ocasião, Jesus mandando os discípulos irem no barco, que eu vou ficar aqui, só que o barco ia para o meio de uma tempestade, né? Mas como que Jesus põe os discípulos num barco que vai para o meio de uma tempestade? Mas Deus sabe o que faz. No momento certo ele vem andando, caminhando sobre as águas e ali salva, ali está junto, ali ele repreende essa tempestade. Então está tudo certo, irmãos. Caminhando para a tempestade, você fala, não, o Senhor que está me guiando aqui, está tudo certo. A fidelidade do Senhor, a própria presença de Deus com o seu povo é resultado dessa fidelidade. Logo no início de Josué, o Senhor assegura, como fui com Moisés, serei também contigo, serei contigo. E aí a gente percebe, né, Deus sempre abençoando cada um de nós, Deus sempre nos levando ao arrependimento, para que a gente possa ser fortalecido e não venha perecer. Ponto B, necessidade contínua de obediência. A gente tem falado muito do amor e fidelidade de Deus, irmãos. Eu sei que alguns, muitas vezes, não entendem muito bem isso. É como se Deus estivesse dando oportunidade. Viva de qualquer jeito aí, eu sou muito bonzinho, né? Mas de forma alguma, irmãos. Essa bondade, essa fidelidade de Deus, ela está sempre implícito que nós devemos sim mudar, nós devemos sim obedecer, nós não podemos abusar dessa boa vontade de Deus. A longanimidade, a bondade é para o arrependimento, não é para que a gente viva errado. Nós estudamos quarta-feira no livro de 2 Pedro, que a questão do tardar da vinda do Senhor, que para nós tarda, né? Mas Deus sabe o tempo certo, é exatamente porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, e quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais tempo nós temos para anunciar essa palavra e virar o fim. Então lá fala sobre apressar o dia, né? Apressa o dia do Senhor. Como que a gente apressa o dia do Senhor? Pregando o Evangelho às pessoas e vivendo esse Evangelho cada vez mais, estando próximo de Deus. E a necessidade de obediência. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, e os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então está falando aqui, né, todas as vezes que os filhos de Israel se entregavam a fazer o que era mal, o Senhor suscitava uma nação inimiga para castigar a desobediência, ressaltando a necessidade de obediência. E eu disse que hoje em dia não é muito diferente, irmãos. Quando nós nos afastamos de Deus, nós percebemos a nossa fraqueza espiritual. Nós percebemos, como Davi disse, né, sinto o peso do pecado, da tristeza. Então Deus nos incomoda, às vezes nem sempre com situações financeiras, problemas financeiros, mas Deus nos incomoda e nós precisamos de obedecer. A obediência é a vida. A obediência, ela é como aquele que sai da estrada e fala, vou por aqui, é melhor. E quando você chega no meio do caminho, você fala, nossa, esse caminho que eu escolhi aqui não vai dar certo. Você sabe que a única forma de dar certo é voltar para a estrada principal e seguir o caminho. Então, a vida é assim, irmãos. O cristão, ele nunca vai ficar feliz nessa estrada paralela. Ele pode até dar umas curvas para lá, mas ele sabe que o caminho da obediência é o caminho da vida. E como isso é uma verdade, irmãos. Como isso é uma verdade. Quando eu estou no caminho da obediência, tudo é melhor. Você acorda e diz, bom dia, dia. Você está feliz com Deus, com Jesus. Você tem mais razão e motivo para fazer as coisas mais simples
Você tem força. Então Deus vai renovando as nossas forças para viver. Você quer ajudar as pessoas. Você não está mal-humorado, porque quando a gente não está bem com a gente, com Deus, você não está bem com os outros também. Então tudo isso vai mudando. A vida de obediência é uma vida boa, é uma estrada segura. E a estrada, quando você pega uma estrada, você está ali, vamos dizer, dirigindo, mas quem que vai te dirigir? Não é você que está dirigindo, é a estrada que está dirigindo, porque vem uma curva para lá, o que você tem que fazer? Você tem que ir. Mas por que não é para lá, né? É igual quando a gente vai ali para Ribeirão Branco, quem que fez essas curvas aqui? Não podia fazer uma estrada reta? Mas quem que tem que fazer assim, 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 né? Mas não faz para você ver. Não vai dar certo. Capota, bate, morre. Então pega o seu veículo aí, sua vida, e vai dirigindo conforme a estrada do Senhor. Ou seja, em obediência. Em obediência. Caso contrário, a derrota, que é o mesmo que o texto disse aqui. A ira de Deus se acendeu contra o povo. E a derrota. Soberania de Deus, C. Nós falamos bastante já sobre isso, né? Que diz: Deus não exerce sua soberania apenas nos grandes acontecimentos, como nas punições infligidas a toda a nação de Israel, ou no livramento concedido ao seu povo, mas Deus também se manifesta nos acontecimentos aparentemente mais insignificantes da vida cotidiana. É um exemplo, o livro de Ruth demonstra isso claramente. Que quantidade de detalhes, irmãos, nesse livro de Ruth. É um livro também que a gente pode reler, né, sempre. Comprar um livro, um comentário bíblico e reler esse livro. Que história belíssima, de cada situação. Lembra lá do comecinho? A rainha lá desobedecendo e sendo tirada do trono. Oi? Falei Ruth? Misturei Ruth com Esther? Então vamos deixar para lá. E aí a gente... Hã? É a história, né? Faz parte da história aqui. E a gente vê assim nas situações pequenas, né? Deus mostrando claramente o seu cuidado, né? O seu amor, e assim abençoando a vida. Pode falar. Providenciou tudo, aconteceu toda aquela tragédia, ela perdeu o esposo, o marido, tudo, os filhos, e Deus providenciou. É a mesma coisa com a gente, o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que Deus está em silêncio, está trabalhando em silêncio. Não é o momento que eu quero, não é agora, eu quero isso agora, que isso aconteça agora, mas não, é o agir de Deus. É como o Sr. Obed disse, a gente tem que aprender a esperar, a confiança em Deus, esse agir de Deus nas nossas vidas. Verdade. Foi bom você me ajudar aqui, porque não sei porquê eu fiquei com Esther. É porque no começo da revista a citação é Esther, né? Até o domínio persa em que vive Esther. Aí eu fiquei com Esther na cabeça aqui, porque a história de Esther realmente ela é mais assim cheia de hollywoodiana, né, das questões que aconteceram, mas a história de Ruth ela é especial, né, como ia acontecendo mesmo, né? De repente está desamparada, mas aí ela vai colher lá no lugar lá, vai trabalhar e ela é amparada, né? E assim Deus providenciando um casamento, Deus providenciando aí a sequência, né, que é o reinado de Davi. Agora deu certo, né? Que bom.
Porque dá branco na gente também, né? Vocês ajudam aí sempre, sim, porque de vez em quando dá uns desligados aqui. Obediência, soberania de Deus nos acontecimentos cotidianos, que aparentemente são casuais, né? Não há nada casual, né, irmãos? A gente vai na sorveteria comprar lá um sorvete, né? Espero que seja um sorvete. Algum detalhe pode estar acontecendo ali, de repente você encontra o irmão da igreja que estava afastado, sei lá, não sei. Alguma coisa sempre está acontecendo ao redor da nossa vida. Por isso que é importante a gente estar sempre ligado, né? Ouvindo, estar mais assim juntos mesmo uns com os outros, aproveitando essas oportunidades que nós temos para crescer. Ponto D, linhagem messiânica, que fala mesmo da sequência dos livros que levam até Jesus. É aqui que eu comecei meio que falando por aqui, e nós chegamos no lugar que eu queria falar. Aqui diz: Saul não é o rei escolhido por Deus, ele é o rei segundo o coração do povo. O Senhor escolhe para si um rei segundo o seu coração. Eu achei tão interessante essa história, porque a gente sempre ouve falar, Davi é um homem segundo o coração de Deus, aí já de imediato vem na nossa mente, mas Davi adulterou, Davi foi um cara atrapalhado, né? Mas aqui dá uma forma da gente esclarecer, uma forma do que significa isso, ser um homem segundo o coração de Deus. Aí ele diz: Saul era um rei segundo o coração do povo, e Davi, um rei segundo o coração de Deus. Não significa, tá certo, né? Não significa que Davi é perfeito. A ideia aqui não é que Deus o escolheu, que Deus o separou, como a gente. Eu não sou segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Deus me chamou, Deus agiu com misericórdia. Às vezes a gente dá muito a vazão ao pecado. Mas Saul era mau. Então, aí Davi era o pastorzinho, humildezinho, bonzinho. Não, Deus quis o problema não é esse. O problema, não é nem problema, né? A questão não é essa. A questão é que Deus escolhe quem Ele quer. E Ele quis o Davi, Ele não quis o Saul, Ele não quis os irmãos de Davi. E esse foi o segundo coração. Eu que vou escolher, quem que vai ser o rei? Eu escolho este. E assim é a vida, não é, irmãos? Deus escolhe o nosso presbítero, Deus escolhe o nosso pastor, Deus escolhe os nossos líderes, os professores. Não é a gente às vezes vota, a gente pensa. Deus escolhe você para trabalhar em determinado lugar, Deus te dá um ministério, nós somos corpo de Cristo, temos funções. E quem que colocou a gente? Quem que dá os dons? Quem que dá a vida? Quem que dá a fé? É Deus, segundo o coração de Deus. Eu achei muito bonitinha essa ideia aqui. Quer falar, Beth? É interessante que quando Deus chamou Samuel lá ungir Davi, Samuel ficou olhando a esse, aquele. Deus falou assim: eu não vejo como vê, Deus não vê como vê o homem vê a parte externa. Ou seja, o Saul foi escolhido pelo povo. Então quem escolheu o Saul? Deus deixou. Que pela aparência, né? Homem bonito, alto, tal. Sim, ele se destacava no meio. E Deus falou: não, vocês escolhem pelos o que vocês veem exteriormente, mas eu conheço o coração. Aí encaixa no nosso meio, por isso que a gente tem que estar atento à palavra. Se eu for escolhido por Deus, eu tenho que procurar viver de coração limpo diante de Deus. E quem cuida do coração? Então, é Deus, né? É Deus. Deus endureceu o coração do faraó, Deus amolece nosso coração, Deus renova o nosso coração, tudo é Deus. É bacana demais, é gratificante a gente começar a entender, a mente da gente clarear a respeito disso. Se eu estou aqui porque fui escolhido, e sonda-me, ó Deus, Davi falar na frente, daí conhece o meu coração, prova-me, assim por diante. Você me lembrou essa questão do fato, né, da gente errar muito, né? Às vezes a gente tem essa tendência de olhar a aparência das coisas, das situações. Às vezes a gente despreza pessoas, talvez porque cometeram determinados pecados, como se aquele fulano cometeu isso, fez aquilo, não merece mais perdão. Mas quem sou eu para dizer isso? É Deus que sabe, e a gente precisa ter humildade e sempre
Pedir para que Deus nos dê sabedoria, esse esclarecimento, discernimento das situações, das coisas, dos momentos e tudo vem de Deus. Né? Então aqui, escolhe um rei, mas esse rei, nós percebemos que esse rei não é completo, ou seja, seja Davi, seja Joaquim, seja quem for, nós sabemos que esses reis não são o tipo principal, né? Ou seja, não vai levar ao ponto 3, que é Jesus. Essa aliança com Deus, Deus assim tem como essa promessa, né, de nos restaurar, de nos salvar. Então é uma aliança com Davi. E aí vem, nem mesmo Davi é esse rei. Uma vez que muitos e constantes pecados desqualificam para construir o templo. E aí o filho de Davi? Salomão também. A promessa também não se cumpriu em Salomão. E nenhum dos descendentes de Davi apresentados nos livros históricos essa promessa se cumpriu. O ideal de rei, de acordo com Deuteronômio, permaneceu sem realização. Dessa forma, os livros históricos olham para o futuro, para o momento quando o verdadeiro filho de Davi surgiria. Eles terminam afirmando a necessidade de um rei perfeito, sem pecado, que ponha fim à rebelião humana. Eles clamam por um rei diante de quem todos se curvam e beijam a sua mão. Os livros históricos olham para Jesus Cristo, o filho de Davi. Então, qual outro, né? Senão Jesus. Tudo é Jesus. Nós temos Jesus, o nosso sustento total e geral, né? Perfeito. Pode falar. Faz lembrar um presbítero que a gente tinha aqui, que ele repetia sempre: como se salvaram os patriarcas, as pessoas que confiavam no resgate da sua vida antes de Cristo. E ele concluía: na esperança confiaram no Salvador que havia de vir. Então me fez lembrar esta fala de um irmão nosso que tinha aqui. Então, encerrou ali? Não encerrou. Estava prefigurando, né, aquele que realmente iria dar conta da tarefa que aqueles reis, mesmo escolhidos, não conseguiram. E o que eu falei hoje também, logo cedo, no chamado de Moisés, né, como Deus é quem vai executar, é quem vai realizar a salvação, mas Ele sempre nos utiliza como parte desse meio. Abraão, Isaac, Jacó, e tem Moisés, e tem os profetas, e Jesus. Mas Jesus partiu, e aí Ele continua abençoando os apóstolos, abençoando os líderes da igreja, cada um de nós, né? 1 Pedro fala: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos esse meio que Deus utiliza. Isso é um privilégio muito grande, né? Porque nós não somos nem dignos de ser salvos, nunca. Mas além de sermos salvos, nós somos também chamados para anunciar, para levar essa mensagem a outras pessoas. Mas claro que o único, o perfeito, o digno, o completo é Jesus. Não há outro senão Jesus. Então vamos chegando aqui à conclusão. Se alguém mais quiser trazer a palavra, pode falar. De Josué 21:45 que o senhor leu, tudo se cumpriu. E daí lá na explicação, no finalzinho fala: mas o melhor ainda está por vir. É essa convicção, mas o melhor ainda está por vir. Essa confiança que nós temos que ter. Qual que é o melhor? O que você está lendo aí?
lá em Josué 21, 45, que fala: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o entendi. Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E daí na explicação do versículo diz assim: como você é encorajado hoje ao saber que em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas o melhor ainda está por vir. Em Efésios 1. Verdade. É essa a nossa confissão. Aham. Confiança em Deus. Ó, se a gente fosse do tempo antigo, que tinha um versículo para ler na hora da chamada, podia ser esse aqui então, né? O Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Bom. Então, aqui na conclusão, nós vemos a questão aqui: nenhuma história é contada despropositalmente. Todo historiador narra acontecimentos, mas também se preocupa em interpretá-los de modo coerente. Da mesma forma, os livros históricos não são apenas história. Eles são história da salvação. Esses livros promovem a fé e aquecem nossos corações por meio das narrativas acerca do cuidado providencial de Deus na vida do seu povo, bem como pela afirmação da fidelidade pactual do Senhor. Então, não são apenas história. A Bíblia não é apenas uma história. Tem o propósito de fortalecer a nossa fé, de colocar os nossos olhos, né, na vinda do Senhor Jesus, no dia que nós estaremos com Jesus. A Bíblia, ela tem Jesus como esse centro, ela tem a função de nos levar para Deus, de nos aproximar de Deus. E é isso, irmãos. Alguém mais quer participar, falar?